continue nos alcançando cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Saúdo a todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia comigo? Abra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do verso 29. Amém? Quantos irmãos procura? Quero aqui desde já externar a minha gratidão a Deus, por mais uma vez confiar em trazer a boa palavra do Senhor. Agradecer o pastor Wilson, pastora Cíntia, Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém? Pastor Wilson, a gente tem conversado muitas das vezes ali no cabeleireiro de Edgar, amém? E vocês têm um pastor, irmão, de verdade, vocês têm um pastor e uma pastora, porque conversando com ele, eu acredito que a esposa não é menos do que ele. Então vocês têm um pastor de ovelhas. Tem muita gente que leva o título, como a pastora falou. Tem muita gente que tem o cargo, mas os encargos do cargo não tem. Então vocês estão bem servidos de pastores, amém? Minha filha está me acompanhando, a Nicole. Ainda bem que não puxou para o pai, não puxou para a mãe, para ser bonita. Amém? Deus seja louvado. E confesso aos irmãos que se o culto acabasse, eu já estaria saciado. Amém? Quem aqui já foi em uma churrascaria? Você come pra dedéu, sim ou não? E hoje, a gente já comemos bastante. Só que quando a gente vai em uma churrascaria, a gente nunca sai sem uma coisa, irmão. O palito de madeira. Para futucar o dente. E hoje, nessa noite, para mim, sobrou o palito. Amém? Você não vai embora sem ouvir a poderosa palavra do Senhor. Amém? Congrego no Ministério da Assembleia de Deus do Brás, do campo de Vila Solange, na nossa sede, na Cosme Deodato Tadeu, próximo ao Mercadão de Guaianazes. Nosso pastor presidente, pastor Levi Virgínio, sobre a bênção do bispo Samuel Ferreira. Amém? Quem encontrou, diga amém. Lucas, capítulo de número 10, e o verso de número 29, que diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, e disse-lhe: Um homem de Jerusalém descia para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, as quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se, e atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estelagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, ou denários, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto mais gastarde, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te pertence, que foi o teu próximo? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E disse ele: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: Vai e faça da mesma maneira. Glória a Deus. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e também João
são considerados o beabá do cristão. Por quê? Porque o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João falam da história do nosso Salvador. E um cristão que não conhece o seu Salvador precisa vir mais para a escola bíblica dominical. Bem verdade é que nos 4 evangelhos há muitas parábolas. Muitas das vezes troca o vocabulário, mas tem o mesmo sentido. A parábola do bom samaritano, a gente só vai encontrar no livro de Lucas. Bem verdade é que Mateus, ele representa Jesus como rei. E Mateus escreve para os judeus. Marcos é muito diferente. Era um homem simplório. Ele conheceu Jesus, mas não andou com Jesus, porque era um garoto. Mateus conheceu e andou com Jesus. Marcos é o evangelho mais simples se a gente for ler. E Marcos apresenta Jesus como rei. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Lucas é o doutor. Lucas nasceu 3 anos depois de Jesus. Por isso, muitos têm Lucas não como um escritor, mas como um historiador. Porque ele conta aquilo que alguém lhe contou. Porque ele não conheceu Jesus, não esteve com Jesus, não viu os milagres de Jesus. E João é considerado o evangelho universal. O evangelho para mim, o evangelho para você e o evangelho para o mundo aí afora que queira ouvir. Há mais ou menos 40 profecias no Antigo Testamento falando sobre o Messias. A primeira profecia encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 3 e o versículo 15. Logo após da queda do homem e da mulher, Deus coloca inimizade entre Adão e a serpente, ou entre a mulher e a serpente. E Deus diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Quando Jesus vem, a Bíblia diz que ele sofre tentações. E qual foi essas tentações? A primeira, Cristo em jejum, em oração. O diabo, o Espírito Santo leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus ali é tentado, a primeira tentação foi no corpo, porque o inimigo disse para Jesus: se tu é o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Está falando de uma necessidade da carne, fome, sede. A segunda foi na alma, que Satanás disse para Jesus: se prostrados me adorares. A terceira tentação que Jesus teve foi no espírito, porque Satanás disse para ele: se tu é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que o Senhor mandará anjos ao seu respeito. Mas sobre todas essas tentações, Jesus não cedeu a nenhuma. Irmão, eu trouxe um esboço porque meu tablet não carregou. E quando eu imprimi, deu tanta folha, mas no celular era tão pequeno o esboço. Quando Jesus é tentado e não cedeu às tentações, ele começa a sua trajetória. Porque sem jejum e sem oração, é difícil iniciar uma trajetória. Você pode até iniciar, mas sem orar, sem jejuar, sem se blindar da presença de Deus, você não vai muito longe. Porque a Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A história do bom samaritano, creio que todos que estão aqui já ouviu, ou já leu, ou já estudou sobre essa passagem. Mas hoje Deus colocou algo no meu coração para trazer à igreja do Senhor.
sendo curado para a espera de um bom samaritano. O samaritano e os judeus, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 10, e o verso 30 ao 42, que ali havia um processo da investigação, o qual disponibilizou a Lucas escrever. E quando Lucas escreve, há pelo menos 4 perguntas. Quem é o nosso próximo? Pode ser uma pessoa desconhecida. Pode ser uma pessoa de uma raça, de uma etnia diferente. Pode ser uma pessoa de uma outra religião. E pode ser até mesmo uma pessoa que tem os cuidados do Senhor. Foi falado nesta noite que muitas das vezes a gente quer que o mundo lá fora se liberte, se cure. Mas muitas das vezes o irmão que está do seu lado é que está precisando de cura, de libertação, de ter um renovo com o Senhor. E muitas das vezes esse próximo a gente não tem enxergado. Porque a gente está preocupado ou preocupada apenas com o nosso, apenas com a nossa casa, apenas com a nossa família, apenas com os nossos filhos, Diaconisa Alessandra. Mas quando fala do nosso próximo, muitas das vezes a gente se nega a ajudar. E principalmente quando se fala aonde ele adora, qual é o lugar que ele adora, da onde ele é, de qual igreja que ele faz parte. Irmão, a igreja é uma só. O que diferencia é a placa, só que a placa ela não é importante. Se ela fosse importante, ela estava para o lado de dentro, não para o lado de fora. E quando fala-se de lugar de adoração, eu lembro do Evangelho de João, no capítulo 4, aonde Jesus manda os seus discípulos ir comprar comida, e vai até um poço, e daquele poço tem uma mulher, uma samaritana. Os judeus e os samaritanos não se entendiam, porque um dizia que tinha que adorar no templo, e o outro dizia que tinha que adorar no monte. Só que quando Jesus vem, Jesus quebra esse protocolo. E quando ele está conversando com a mulher samaritana, a Bíblia vai dizer que Jesus pede água para aquela mulher. E a mulher fala: como pode tu, judeu, pedir água para mim que sou samaritana? Você não tem nem balde, você não tem nem como tirar, porque o poço é fundo. E Jesus disse: se tu soubesse quem sou eu, quem bebe dessa água torna a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. E ali começa um diálogo entre Jesus e a mulher. E eu lendo o texto, eu entendi que o início do diálogo, a mulher estava debochando de Jesus. Porque ela fala: então eu quero dessa água. Mas ela não falou com o coração aberto: Jesus, me dá desta água. Ela falou em tom de deboche. Aí Jesus olha para ela e fala: mulher, eu te dou a água, porém, vai e chama o teu marido. Porque se ela tivesse pedido de todo o teu coração, Jesus não teria feito essa pergunta para ela, não teria dado essa ordem para ela. Só que Jesus, melhor do que eu, ele viu
a intenção do coração daquela mulher. E falou, ah é? Vai lá e chama seu marido. Aí ela falou, Senhor, eu não tenho. Aí Jesus falou, disseste bem, porque já tivesse 5. E o que tem agora não é teu. Ela falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Porque muitas das vezes a gente só vê o profeta quando ele revela algo que está em oculto. A gente só vê o profeta quando ele entrega algo que a gente quer receber. Mas muitas das vezes a gente não vê o profeta que cuida, que nas madrugadas desce, que ora por você, que ora pela tua casa, que ora pela tua família, que é o teu pastor e a tua pastora, irmão. E ela falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta, mas tem um problema. O samaritano diz que a gente tem que adorar no monte, mas o judeu diz que a gente tem que adorar no templo. E agora? Aí Jesus diz, virá um tempo que vocês não vão adorar nem no monte, nem no templo, mas vão adorar o meu Pai em espírito e em verdade. Porque a adoração a Deus não é aonde nós estamos, é como nós fazemos. Muitas das vezes você pode estar no seu trabalho, trancado no banheiro, mas quando você rasga o teu coração e fala com Deus, Deus abre os céus e fala com você. E muitas das vezes quando você está dentro da igreja, não rasga o coração, o céu parece que está de bronze, o anjo parece que não passa, mas Deus está falando, tem que adorar em espírito e em verdade. Falando de algumas coisas e alguns personagens desse texto. Primeiro que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. Segundo o estudo, daria mais ou menos 1.200 metros de altura de Jerusalém para Jericó em uma via sinuosa. Quando aquele homem sai de Jerusalém e vai para Jericó, a Bíblia diz que ele é assaltado. Quem são os salteadores? Satanás e os seus demônios. E aquele homem é assaltado, é espancado, é deixado meio morto. É como nos dias de hoje. Você vai nas Casas Bahia, faz uma prestação de um celular. Vem um bandido, além de te roubar, muitas das vezes ele te dá uma coronhada, ele te bate, muitas das vezes até tira a sua vida. E quando aquele homem é espancado, penso eu, que o sacerdote e o levita lá de cima estão vendo. E quando eles descem, primeiro desce o sacerdote, e a Bíblia diz que ele passou de largo. E quem era o sacerdote e quem era o levita? Simbolizava a nação de Israel. Hebreus capítulo 5 e o versículo 2 diz: porque todo sumo sacerdote toma dentre os homens e é constituído a favor dos homens nas coisas concretas a Deus, para oferecer sacrifício pelos pecados. Diferente de um profeta. O profeta ouvia a voz de Deus e relatava aos homens. O sacerdote ouvia a voz dos homens e relatava a Deus. E aquele sacerdote desce, depois de um culto, quem sabe como esse, vendo aquele homem quase morto, passou de largo. E o levita está lá em cima, em Jerusalém, ele consegue ver o final da via e ver o sacerdote passando de largo. E o levita, quando ele desce, pastor Wilson, a Bíblia diz que ele faz a mesma coisa que o sacerdote fez. E aquilo que a pastora Cíntia falou nesta noite, tem pessoas que olham pelo aquele que não faz. Ah, o irmão não faz, eu não fiz. O irmão não limpou, eu vou limpar.
O pastor não fez, eu vou fazer. Irmão, muitas das vezes você não sabe a luta que os seus pastores enfrentam. E eu falo isso com propriedade, que eu já fui co-pastor. E quando a gente está perto, a gente entende a luta que é de um pastor e de uma pastora de igreja, irmão. E o levita vendo, passa de largo. Por quê? Porque ele viu quem não fez. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para falar para você nessa noite: não olha para quem não faz, olha para quem faz. Porque o Deus que te vê fazendo é que te vai recompensar. Porque a igreja é um corpo. E se um ganha, o outro ganha. Se um perde, o outro perde. Vou falar algo aqui muito particular. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, em 2007, irmãos, eu tinha um chulé. Misericórdia. Mas graças a Deus há tratamento para isso. Há o tênis pé Baruel. Você vai entender aonde eu quero chegar. E eu tratei desse chulé. Graças a Deus hoje eu posso tirar o sapato na minha casa e cai aquele pozinho branquinho. Quem aqui já teve dor de garganta? Quem aqui já tomou a bendita da Bezetacil? Só que eu te pergunto, o que o bumbum tem a ver com a garganta? Porque a infecção é na garganta, mas a injeção não é na garganta. É porque é um corpo. Quando um ganha, o outro ganha. E falando do chulé, irmão, se eu tivesse amputado meus pés, eu não estaria em pé aqui agora. Mas houve tratamento. Mas hoje em dia tem muitas igrejas que preferem amputar do que tratar. Tira, não fez aqui, não serve. Irmão, vamos tratar, porque é isso que o bom samaritano nos ensina. Essas pessoas precisam de tratamento e não de amputação. Muitas das vezes o teu líder precisa de um tratamento, o teu liderado precisa de um tratamento, e Deus está falando para alguém nessa noite: não tira, trata, porque quem ganha é o corpo. Se o teu pastor ganha, você ganha, igreja. Se o teu pastor ganha, você ganha, líder. Se o teu pastor ganha, você ganha, obreiro. Agora, se ele perde, você perde. Se ele não consegue, você não consegue. E o sacerdote passa de largo. Por quê? Porque muitos hoje em dia não querem tratar de assuntos complexos. Aqui eu sei que não tem, mas na Debrais tem. Tem assuntos. Quando eu preguei essa mensagem, irmão, eu fiquei 3 meses sem pregar, porque eu falei isso. Eu falei, se Deus colocou, vou fazer o quê? Um obreiro levou para a sede, mas fazer o quê? Porque eu falei que tem pastor que não quer tratar de assuntos complexos. Prefere esconder. Por quê? Por causa de dízimo alto. A pessoa erra, vamos pôr debaixo do tapete, que daqui a um tempo o povo esquece. E o povo tem memória curta, esquece mesmo. Tem pastores que não querem tratar do ofício sacerdotal de assuntos complexos. Muitas das vezes o casal traz uma briga para o pastor não quer tratar. Eu falo, irmão, deixa isso de lado, que, desculpa a expressão chula, mas eu levei um assunto e o pastor me disse assim: irmão, deixa de lado, que isso é igual excremento, quanto mais você mexe, mais vai feder. Eu falei, Jesus, que é Jesus, irmão, tratava de casos aí que, se fosse hoje em dia, irmão, muitos sacerdotes perderiam o ofício. Eu falei, não, pastor, mas tem que tratar, faz parte. Não, irmão, deixa de lado. Mas enfim. E o levita, ele age da mesma maneira.
do sacerdócio eu vou falar mais para frente. Algumas coisas, irmãos, é muito interessante nesse texto. Primeiro, o vinho, o azeite. Quem era aquele homem que foi assaltado? O que era Jericó? E principalmente, quem era o samaritano? Aquele samaritano tinha algo que o sacerdote e o levita não tinha. O que era? Comunhão e unção. A Bíblia diz que o samaritano passou vinho e azeite. Se o sacerdote e o levita tivessem unção e comunhão, ajudava aquele homem que foi assaltado. E por que eu digo isso? Porque o vinho é um dos elementos da ceia, sim ou não? E a ceia simboliza para nós comunhão. Então aquele samaritano, ele tinha comunhão e ele tinha unção, porque o óleo simboliza a unção. Só que o vinho e o óleo, o vinho era para matar a sede do viajante. Porque não é igual hoje, você vai viajar, você vai no supermercado, pega aquela água Nestlé, ou aquela água, quem gosta, com gás, e viaja e toma aquela... Não, nessa época não tinha isso. E o óleo era para unter a pele como se fosse, nos dias de hoje, um hidratante. Não era igual hoje, você vai na Boticário, compra aquele Lily cheiroso, hidrata a sua pele e fica cheiroso, cheirosa. Nessa época não, nessa época era óleo, era azeite. E como aquele homem ia ficar muitos dias viajando, ele levou consigo comunhão e levou unção. Ele levou vinho, ele levou azeite. Ele levou perdão, ele levou comunhão. O samaritano, ele tinha algo que o sacerdote e o levita não tinham. Amor, compaixão. E quando ele trata das feridas, a Bíblia vai dizer que ele leva aquele homem para uma hospedaria. E quando ele leva aquele homem para a hospedaria, ali eu já entendo que houve o perdão. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7 diz: se nós andarmos na luz como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E quando ele vai e deixa aquele homem, ele diz: vou deixar 2 denários. E se ele gastar a mais, quando eu voltar, eu o pagarei. Eu vou te pagar. Há 2 sentidos, irmãos, nessa palavra: o sentido profético e o sentido literário. Quem era aquele homem que foi assaltado, que foi espancado? Simboliza a humanidade constituída por Adão. O que era Jerusalém e o que era Jericó? Jerusalém representa os céus, as coisas de cima, porque a Bíblia diz que quando eles desciam de Jerusalém, e quem desce é porque está em cima. Diga para o irmão ou para a irmã que está do seu lado: se você está em Jerusalém, não desça para Jericó. A Bíblia vai dizer no livro de Ruth que havia uma mulher com seu marido e com seus 2 filhos, saíram da cidade de Belém
e foi para uma terra amaldiçoada por Deus, Moabe. E quando eles vão para Moabe, terra amaldiçoada por Deus, saíram de Belém, a casa do pão. Por que eles saíram? Porque a Bíblia diz que estava tendo fome em Belém. Irmão, não é porque você está dentro da igreja que você está isento de provas. Não é porque você está dentro da igreja que você está muitas das vezes isento de uma seca, de uma fome de pão. Essa fome, essa prova é passageira. Só que Noemi e Elimeleque não entenderam e saíram. Porque tem crente que é assim, a prova vem, em vez de ele ficar na igreja, ele sai. E quando ele sai, irmão, aí piora tudo. É ou não é? Quem conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Aí eu te pergunto, ele está melhor ou está pior de quando ele estava aqui? Simples. Muitas das vezes quando a luta vem, fala, não, vou lá para o mundo que lá é melhor. Quando eu estava lá não tinha isso. Irmão, Jesus disse que no mundo nós vai ter aflição, mas Ele venceu. E se Ele venceu, não diz a Bíblia, mas se Ele venceu, quem está em Cristo também vai vencer. Está cansado, está oprimido, lança sobre Jesus o teu fardo. E quando Noemi e Elimeleque vai para Moabe, aí a tragédia acontece. Morre o marido, morre o filho, depois morre o outro filho. Aí o que resta? Voltar para Belém. Por quê? Porque lá se estabeleceu. A prova passou, a fome passou. E Noemi, lá em Moabe, ouviu dizer que em Belém estava bênção. Aí ela volta. E é assim ou não é? A pessoa está na igreja, vem a prova, se afasta, está no mundo, piora, aí ouve que na igreja está uma bênção e ela volta. E Jesus recebe, irmão, porque Ele é misericordioso, mas fica de aprendizado. Jericó representa a terra, as coisas debaixo de maldição. Os salteadores, eu já falei, representa Satanás e os seus demônios. O sacerdote e o levita representava a nação de Israel. A hospedaria simboliza, nesse texto, o cenáculo alto, trazendo para os dias de hoje a igreja. O hospedeiro que tratou daquele homem simboliza o Espírito Santo. E por quê? Porque o samaritano representa Jesus. O samaritano vai, deixa aquele homem na hospedaria e fala, eu vou, mas eu vou voltar. E o que ele gastar, quando eu voltar eu te pago. E não foi isso? Jesus disse, eu vou preparar a morada, porque onde eu estiver, estejais vós também. Mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, aquele que é capaz de convencer do pecado, do juízo. Eu vou, mas eu não vou te deixar órfão. E o samaritano falou, eu vou, porque eu tenho que seguir a minha viagem, mas eu vou te deixar na hospedaria, eu vou te deixar com o Espírito Santo. Jesus fala para mim e para você nessa noite, Ele foi preparar a morada, mas Ele deixou essa hospedaria na Avenida Miguel Achioli da Fonseca, chamado União Pentecostal, porque Ele está preparando o teu lugar, mas Ele disse que Ele vai voltar. O samaritano representa Jesus. E por quê? Porque os samaritanos não tinham
entendimento com os judeus, porque eles tinham dupla nacionalidade, 100% assírio e 100% israelita. Jesus, quando veio, ele teve duas nacionalidades, nacionalidade do céu e nacionalidade da terra. Por isso a Bíblia diz que quando ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhas e filhas do Altíssimo, porque ele veio para o judeu rejeitou, mas eu e você que está nessa noite o aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Jesus teve duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Como homem, Jesus era filho de Maria. Como Deus, ele é pai da eternidade. Como homem, ele teve mãe, mas ele não teve pai. Como Deus, ele teve pai, mas ele não teve mãe. Como homem, ele teve que dormir no porão do barco, mas como Deus, ele repreendeu o vento e o mar. Como homem, aleluia, Jesus teve fome, mas como Deus, ele é o pão da vida. Nessa você vai dar glória. Como homem, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, mas como Deus, ele virá montado em um cavalo branco, e o seu cabelo é branco como a neve, os seus olhos é como chama de fogo, os teus pés é como um latão que saíra da fornalha, e da sua boca saiu uma espada aguda, e na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E os 2 denários? Já estou encerrando. Uma coisa eu aprendi na teologia, irmão. Se Deus te der um horário, cumpra aquele horário. Fale pouco, mas fale sempre. Os 2 denários indica 2 dias de trabalho. E 1000 anos para nós é o que para Deus? 1000 anos para nós é um dia para Deus. 2000 anos para nós é 2 dias para Deus. Mil anos para nós é um dia para Deus. 2000 anos para nós é 2 dias para Deus. E eu te falo, nós estamos em que ano? 2025. A nossa diária, irmão, já venceu. Nós só estamos esperando o samaritano voltar. E enquanto ele não volta, nós está sendo consolado pelo hospedeiro. Irmão, você quer dizer que nós estamos em 2025? E falou que 2000 anos para nós é 2 dias para Deus. E por que Jesus não voltou ainda? Simples. Porque na parábola, o samaritano não falou que voltaria em 2 dias. Os 2 denários, ele estava prevendo que ele iria voltar em 2 dias. Mas sabendo que poderia acontecer alguma coisa, ele falou: se quando eu voltar tiver passado, eu pagarei. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque o teu marido não está sendo salvo.
Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque muitas das vezes a tua esposa não está na igreja. Sabe por que muitas das vezes Jesus não voltou ainda? Porque o teu filho está nas drogas. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque tem jovens que têm pais que ainda não estão na presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer no livro de Pedro, na 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 9: o Senhor não retarda a tua promessa, ainda que algumas a tem por tardia, porém Jesus, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão todos venham ao arrependimento. Jesus não quer que ninguém se perca, não quer que seu marido se perca, não quer que a tua esposa se perca, não quer que os teus filhos se perca, não quer que o teu pai se perca. Ele quer que você e a tua casa sirvam a Deus. A Bíblia diz que Deus dá o mundo inteiro por uma alma que se salve. Quem sabe essa alma pode ser o teu pai. Quem sabe essa alma pode ser o teu esposo. Quem sabe essa alma pode ser a tua esposa. E Jesus só está esperando ele chegar para voltar. Porque tem muitos, irmão, que se perdeu. E Jesus quer trazer de volta. Tem muitos que estão aí fora por conta das lutas, das dificuldades do mundo. Só que ainda tem hospedaria. Está vendo esses lugares vazios à sua esquerda ou à sua direita? É pessoas que ainda Jesus quer que venha para essa hospedaria, para ser tratado pelo Espírito Santo, porque nesta casa tem comunhão, nesta casa tem unção, nesta casa tem vinho, nesta casa tem óleo, nessa casa tem bom samaritano para cuidar de um que foi espancado, foi deixado, muitas das vezes vem de outro ministério para cá, ferido, machucado, porque o levita e o sacerdote passou de largo. Mas Jesus te levanta nesta noite, homem. Jesus te levanta nessa noite, mulher, como um samaritano, para você cuidar, para você trazer e para ele tratar na casa dele. Se coloque de pé. Evangelista Renato, está tudo certo aí, meu filho? Quando Jesus fala dessa parábola, Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que ninguém fique fora da arca. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele filho saiu, gastou tudo, mas ele não deixou de ser filho. Porque não existe ex-filho. Filho é sempre filho. Pode estar aí fora, tirando umas férias. Queira Deus que sejam umas férias, irmão. Mas quando ele desejar comer bolotas de porcos, ele vai se lembrar da hospedaria. Ele vai se lembrar da onde não era para ele ter saído. Ele vai se lembrar de Noemi. Não era para eu ter saído de Belém. E foi louvado nessa noite, irmão, que a carne e o espírito militam, brigam. Mas quando a gente se enche do Espírito Santo, pode vir tempestade, pode vir chuva, a gente é firmado na rocha. Tem muita gente que
que hoje em dia não é mais rocha, é areia. Só que a areia já foi rocha. Só que de tanto a água vir batendo, aquela pessoa não tem alicerce, ela foi virando areia. E nessa noite Jesus fala para mim e para você: tem muita areia que eu quero tornar a ser rocha de novo. Só que agora com alicerce. Porque a Bíblia diz que a chuva veio para a casa que estava na rocha e para a casa que estava na areia. A tempestade veio para a casa que estava na rocha e para a casa que estava na areia. A luta vem para quem está dentro da igreja e para quem sai fora da igreja. Irmão, não é porque você acredita, eu já falei e repito, que você está isento de lutas, de prova. Mas nessa noite Jesus fala para mim e para você: não deixe de ser rocha para se tornar areia. Você que é rocha, vai atrás da areia que eu quero tornar a ser rocha de novo. Pode soltar, meu irmão. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Você que conhece esse louvor, irmão, louve. Oh, aleluia, Jesus. Em carros e outros em seus cavaleiros, muitos te louvam com lábios e um coração dividido. Aleluia. Perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram. O céu é invisível, mas é real. O inferno é invisível, mas é real. Oh Deus, abra, Senhor, os nossos olhos, Senhor, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala mais em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas existe dentro da igreja, existe uma igreja espiritual. Levanta, Deus, uma geração e treta a igreja em oração. Faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração. Traz de volta, Deus, a visão. Quem perdeu a visão nesse mundo, Senhor, traz de volta e mostra para ele, mostra para ela que é só uma ilusão de ótica, que o verdadeiro caminho é dentro da tua casa, é na tua presença. Porque pararam de falar do céu. Oh Deus, Cristo vai voltar, irmão. Cristo vai voltar. E santificação não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu. Muitas igrejas só falam em bem material, só fala de carro, de casa. Mas aqui nessa igreja tem uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem me restaurar. Restaura, Deus, como em Atos 2. Desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Como em Atos 2. Desce aqui nesse lugar. Reacende
que as chamas vem nos restaurar. Restaura, Senhor. Aleluia, Deus. Desce, Senhor. Desce, Senhor, nessa igreja. Enche, Senhor, o teu povo com teu Espírito. Senhor, enche essa pessoa, meu Pai. Muitas das vezes, Senhor, o azeite estava acabando, a lamparina estava apagando, mas nessa noite, Senhor, enche ele, enche ela. Desce, Senhor, neste lugar. Levanta essa geração. Oh, Deus te levantou para salvar a geração. Deus te levantou para pregar. Deus te levantou para resgatar. Deus te levantou para pegar esses que estão caídos nas mãos dos salteadores, para trazer para a hospedagem, porque o Espírito Santo quer curar, quer salvar, quer batizar. Essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aleluia. Só quem recebe essa palavra e quer voltar ao primeiro amor, dê um aplauso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Wilson, pastora Cíntia, Deus seja louvado pela vida de vocês, por me confiar, e a igreja, irmão, que esteve aí para me ouvir. Deus é maravilhoso. Essa casa, irmão, meu primo já pregou algumas vezes aqui, o pastor Rodrigo da Águia Shalom. Ele falou, é difícil pregar lá, porque em vez do pregador jogar fogo na igreja, é a igreja que joga fogo no pregador. Porque é uma igreja que ora, é uma igreja que busca. Nós temos muito conversado com o pastor Wilson e o Edgar, que o que Deus fez, irmão, com essa igreja, muitos desacreditou, mas aí está a obra firme e forte, para mostrar que Deus é com vocês. Amém? Aplauda e glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa, né, irmãos? Gosto assim. Ver Deus falar conosco. O que falta dentro das igrejas é a verdade. Pregar a verdade, porque a verdade, ela liberta. Eu achei muito interessante, irmãos, quando ele falou que muitos já não querem confrontar, já não querem cuidar, já não querem tratar. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Quantas pessoas saiu daqui porque não aguentou ouvir a verdade? E eu sinto muito, irmão. A verdade vai continuar sendo dita. Doa a quem doer. Muitos falam assim, a pastora é dura. A pastora é dura. Fala assim que o pastor é mais bonzinho, né? Fala assim que o pastor é mais bonzinho. A pastora é dura. Deus me chamou assim, dura. E eu não vou mudar por causa do povo. A verdade, ela vai ter que ser dita. Ela tem que ser dita. Amém, igreja? A verdade, ela liberta. A verdade, ela cura. A verdade, ela restaura. Que adianta, irmão? Pessoas passando mão na sua cabeça e daqui a 10 anos tu está da mesma forma. Nada muda na tua vida. Amém, igreja? Então vamos pedir para o Senhor a cada dia, irmãos. Vim com a palavra dele, porque a palavra dele restaura. Sabe aquele dia que você ouve uma palavra que você vai para casa ter? Fala, misericórdia, Jesus, eu estou angustiado porque eu tenho que mudar. Você pensa que eu olho para o irmão? Eu olho para mim, meu querido e minha querida. Senhor, eu tenho que mudar. Mudar o quê? As minhas atitudes. Muitas das vezes eu falo assim, mas olha, o irmão podia estar aqui. Não, era você mesmo que pode estar aqui para ouvir essa palavra. E o Senhor, ele vai continuar trabalhando. E cada dia que passa, irmão, já de São Paulo, ele vai estreitar um pouco mais, porque desde o começo, Deus falou assim, eu chamei essa igreja no estreito. Quem está desde o começo, lembra, Deus chamou essa igreja no estreito.
Amém. Não me olhe assustado não, irmão, porque há uma palavra de uma promessa sobre este lugar, mas você falou assim, eu chamei este lugar, foi no estreito. Então saiba de uma coisa, para você suportar, tu tem que ter uma vida com Deus, ouvir a voz de Deus. Tem gente que ouve a voz de todo mundo, menos a de Deus. Então você suportar, você tem que ouvir a voz de Deus, amém? Então lembrando, a partir de segunda-feira, nós estaremos de jejum 12 horas. Se por acaso você não conseguir, mas se você não conseguir, Deus sabe se você consegue ou não, viu? Para Deus ninguém mente. Se você não conseguir por causa de remédio alguma coisa, você vai fazer o quê? Do que você mais gosta. Porque eu posso colocar aqui arroz e para você, indiferente. Se eu colocar macarrão, indiferente. Então você vai tirar o que você mais gosta, de verdade. Amém? Durante esses 30 dias. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, agradecendo a Ti, Senhor, pela Tua oportunidade de estarmos aqui, pela Tua palavra, Senhor, a qual foi ministrada nesse dia de hoje, Pai. Pai, continue trabalhando, operando e guardando Teus filhos, livrando, Pai, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Joga por terra toda ação do adversário e leva os Teus filhos em paz, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, Rodolfo. Pode ter certeza que vai voltar na casa em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, está a tua igreja, está os teus filhos, está as tuas filhas. Assim como o Senhor trouxe, Pai, leve em paz, livrando, meu Pai, no trânsito do acidente, na calçada dos que vieram a pé, meu Pai. Dá livramento também, Senhor, do assalto, do roubo, do crime de sangue e de todo investimento de Satanás e os seus adeptos, meu Pai. Joga por terra tudo o que não provém, meu Pai, do Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua igreja, meu Pai. Dá uma semana de bênção, meu Pai, e uma noite de vitória, em nome de Jesus. Levante tua mão para cá. Que o grande amor de Deus Pai, que as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e para todos sempre. Todos que concordam, digam. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Aplauda o Senhor e abraça o teu irmão em nome de Jesus.